Eleições americanas e a eleição que deve bater todos os recordes. Os Estados Unidos superaram os 100 milhões de votos antecipados. Votos antecipados, grande parte deles, mais de 60 milhões, enviados pelos Correios. Outros, por causa da pandemia da Covid-19, puderam ser antecipados nas urnas presencialmente. A contagem começou ontem e hoje, se o estado de Nevada trouxer uma definição a favor de Joe Biden, talvez ele já possa declarar a vitória e ser o novo presidente dos Estados Unidos. E eu queria perguntar para o Cláudio Humberto, direto de Brasília, qual é a informação de bastidor em Brasília a respeito do posicionamento do governo brasileiro, do Itamaraty, com essa possibilidade mais iminente ainda. É bom deixar claro, a eleição não está definida, a apuração ainda não terminou e é muito ali voto a voto. Mas há sim uma tendência de vitória de Joe Biden. Como é que o governo brasileiro está vendo isso, hein, Cláudio? Bom, são duas visões, né? Há uma torcida pessoal, que ele não esconde, do presidente da República pela vitória de Donald Trump. Ele gosta do Trump, é uma referência para ele, os dois têm atitudes muito parecidas e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a posição do governo do ponto de vista do Estado brasileiro, né? Quando você fala da visão governativa dos segmentos de Estado no governo, como, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. O ministro, inclusive, se soma ao presidente Bolsonaro na torcida por Trump, mas também ele é um diplomata e a essa altura do campeonato, né, a esta altura, aliás, já há bastante tempo, os diplomatas, a diplomacia brasileira, que é reconhecidamente uma das melhores do planeta, a gente precisa, uma dessas instituições das quais o Brasil precisa se orgulhar mais, é exatamente a diplomacia brasileira. Não por acaso eu tenho dito aqui, o Instituto Rio Branco, que forma os nossos diplomatas, todos os anos recebe inúmeros candidatos a vagas para a formação de diplomatas, né, tal a relevância ou o conceito da diplomacia brasileira. E a essa altura, e daqui para frente, sobretudo, né, confirmando-se a vitória de Joe Biden, esses caminhos serão, esses vasos comunicantes entre os dois estados vão continuar se falando, vão ali continuar em contato, como sempre aconteceu. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação histórica, né, que não pode ser desmerecida, nem muito menos afetada por uma eleição. Nós já tivemos governantes que torceram mais do que o Bolsonaro até, governos, né, que torceram mais do que Bolsonaro pelos Estados Unidos, se aliaram, se vincularam mais. O Juracy Magalhães, por exemplo, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, acho que no governo Castelo Branco, ele foi quem fez aquela célebre frase que até hoje provoca arrepios, né? Quando ele disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, assim, o Bolsonaro não é o inventor, digamos assim, de uma relação mais próxima com os Estados Unidos, nem no Brasil, nem no continente. Eu me lembro que até ontem, estava lembrando isso no Bastidores, o ex-presidente da Argentina, Carlos Menem, certa vez, acho que num discurso de posse, ele disse que ele deixou claro que um dos seus objetivos era estabelecer, a expressão é dele, relações carnais com os Estados Unidos. Então, assim, ao fim e ao cabo, os chefes de governo, os chanceleres, podem ter até opiniões pessoais em relação a essas questões, mas quando se trata de relação entre os países, né, enfim, essas idiosincrasias ficam para trás. O que determina a relação comercial, por exemplo, dos Estados Unidos com o Brasil é quem a opera. Não é o governo. O governo pode atrapalhar estabelecendo taxas, né, para os subsídios, etc. O governo pode atrapalhar nessa direção. Mas quem decide o que comprar, o que vender do Brasil ou dos Estados Unidos são os compradores, são os empresários, né? É o setor produtivo. Portanto, assim, não creio. A coisa mais sensata que foi dita sobre isso foi pelo nosso principal comentarista político do Brasil, que é o
que é o vice-presidente Hamilton Mourão, que é vice-presidente nas horas vagas, porque ele, em tempo integral, é comentarista político, né? Ele disse isso, exatamente isso. Os Estados Unidos têm muito mais o que fazer, com o que se preocupar no curto prazo, do que com o Brasil. Conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes hoje também o cientista político Fernando Schiller nessa cobertura especial. Schiller, 50% dos votos apurados até o momento, segundo o The New York Times, para Joe Biden, 48% para Donald Trump. Se a gente arredondar os números, alguns votos ainda para sair, tem estado em que a diferença é de meio ponto percentual, é uma disputa muito acirrada entre os dois. Qual é o caminho, o que você enxerga aí para a união do povo americano depois de uma eleição tão polarizada e dividida, a mais acirrada da história, em Schiller? Olha, Pedro, só uma observação sobre a eleição ainda, a contagem de votos. A minha intuição, quer dizer, nós podemos ter uma virada na Pensilvânia, quer dizer, eu analisava ontem, ainda bem tarde da noite, algumas projeções matemáticas, obviamente que tem um pouquinho de bola de cristal nisso, né? Porque você não sabe exatamente, não tem como saber com precisão isso, mas como você tem uma forte maioria dos votos, como a Mariana já colocou aqui, de eleitores democratas que usam o correio, né? Então isso é uma proporção relativamente constante, você teria a possibilidade na reta final de uma virada ainda, que pese os números não vêm, né, registrando aproximação significativa, né? O último dado que eu tenho aqui, a gente pode conferir, 2,5% a diferença lá na Pensilvânia, né? Mas ainda você tem mais de 10% dos votos para serem contados. Onde eu acho que realmente pode haver uma indefinição, nós vamos ter um boletim ainda agora, me parece perto do meio-dia, uma coletiva agora de manhã, lá perto de Las Vegas, né, no estado de Nevada, porque ali você tem em torno de 350 a 400 mil votos a serem ainda computados, né, e uma diferença de menos de 8 mil votos a favor do John Biden, né. Então, de novo, você tem essa questão, se a maior parte dos votos forem os votos que vêm do correio, né, pelo correio, você tem uma vantagem Biden, mas tem muito voto ainda a ser contado, de votos que foram dados no dia da eleição. Então, ali você tem uma certa definição. Agora, pela atitude do comitê Trump, do próprio presidente Trump, os tweets que ele botou ontem nas redes sociais, enfim, dá para ver claramente que é quase como se a campanha eleitoral tivesse jogado a toalha. Quando recorre para a área jurídica, né, você claramente tem quase que um reconhecimento tácito que eleitoralmente não tem mais muito o que fazer. Mantido o atual resultado, vai ser esse o placar, vai ser 270 votos a 267, né, alguma coisa nessa linha, e está resolvido a parada, né, que hoje é a tendência. Não acho que é muito difícil reverter isso na justiça americana. É um longo caminho, né? Você tem que recorrer aos estados, isso é uma decisão dos estados, a Suprema Corte entra se ela considerar que houve uma infração à Constituição americana feita por algum dos estados, né? Então, acho muito difícil. Isso aconteceu em 2000 e a Suprema Corte americana mandou suspender a recontagem lá na Flórida, declarou a vitória do George Bush, né? W. Bush, e resolveu o problema, mas é muito raro que isso aconteça. Tem mais um efeito de mobilização aí feito pela campanha Trump. Agora, é um direito deles, né? Acho que a gente fazer um jornalismo, né, cuidadoso nisso, quer dizer, os estados têm legislação. Em alguns estados, se a diferença for menos de 0,5%, o candidato tem direito de pedir recontagem. Em outros estados, onde a diferença é menor de 1%, tem direito de pedir recontagem. Então, não há nenhum problema constitucional nisso. Os Estados Unidos é uma grande democracia, tem instituições muito sólidas, então pode ter muita retórica, pode ter muita gritaria, enfim, faz parte do jogo político isso, não é? Então se a campanha Trump pedir recontagem, essa contagem for feita, os caminhos jurídicos forem seguidos, é plenamente legítimo isso do ponto de vista do jogo democrático.